todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui é o professor Antônio Nascimento e o tema dessa aula será função afim. A função afim nada mais é do que uma função polinomial do primeiro grau. É uma função cuja principal característica é que seu avanço é um avanço linear, ou seja, a taxa de variação dessa função é uma taxa constante. A fim de entender um pouco mais sobre esta função, trazemos então a seguinte situação. Imagina um parque de diversões. Nesse parque de diversões, a tarifa é cobrada da seguinte maneira. Nós temos aí a nossa tabela de preços, onde nós temos a entrada no parque com o valor de R$10 e a cada vez que se utiliza um brinquedo, paga-se uma taxa de R$4. Tá? Então nós fizemos aqui uma tabela que mostra os valores a serem pagos em função do número de brinquedos utilizado. Você percebe que para cada quantidade de brinquedos utilizados, existe um valor correspondente. Então, eu posso aqui definir uma função onde para cada número de brinquedos x, eu atribuo um valor a ser pago, v de x. Vamos ver como é que funciona, como é que evolui esse valor a ser pago. Tá? Então, imagina a situação em que a criança não utiliza nenhum brinquedo, ela simplesmente entra no parque. Portanto, ela vai pagar os R$10 da entrada e nós temos 4 vezes 0 como valor a ser pago por brinquedos. Como ela não brincou em nenhum, eu pego 4, que é o valor unitário, e multiplico por 0. O resultado, então, de 10 mais 0 é 10. A partir do momento em que ela faz uso de um brinquedo, nós temos então que o valor a ser pago é dado pela soma do valor dado na entrada, mais R$4 vezes um brinquedo. Então nós temos 10 mais 4, 14. Se ela faz uso de 2 brinquedos, raciocínio análogo, paga os R$10 de entrada e paga R$4 por brinquedo. Como são 2, fica 4 vezes 2. E assim acontece com 3 e também com 4. Quando ela utiliza de 4 brinquedos, paga os R$10 de entrada, mais R$4 por um brinquedo, ficando então 4 vezes 4. Então, 10 mais 16 é igual a 26. O que nós queremos aqui é encontrar uma forma que permite calcular o valor a ser pago, v de x, a partir do número de brinquedos utilizados, que é x. Uma fórmula que sirva para todo e qualquer valor correspondente ao número de brinquedos. Para isso, basta que sigamos a seguinte recorrência. Vamos lá. Quando x é igual a 0, 4 vezes 0 mais 10. Quando x é igual a 1, 4 vezes 1 mais 10. Para x igual a 2, 4 vezes 2 mais 10. Para x igual a 3, 4 vezes 3 mais 10. No valor de x, 4 vezes x mais 10 será o valor a ser pago, v de x. Isso aqui, essa fórmula v de x igual a 4x mais 10, expressa o valor a ser pago em função de um número qualquer, x, de brinquedos utilizados. Se por outro lado ele fizer uso de 50 brinquedos, basta que eu multiplique. No lugar do x eu coloco o valor 50 e assim eu calculo o valor de v. Tá? Então, feito isso, vamos aqui fazer 2 questionamentos básicos. Tá? O primeiro deles é o que podemos afirmar sobre a taxa de variação da função. Taxa de variação da função é quanto ela varia por unidade. Tá? Então vejamos o seguinte. Nós temos aqui uma variação em unidades, né? 1, 2, 3, 4, está variando uma unidade. Vejamos o que acontece com os valores a serem pagos. 10, 14, 18, 22 e 26. Note que a taxa de variação é a mesma. De uma unidade para outra, o valor sempre aumenta e aumenta no valor de R$4. Esse R$4 tem tudo a ver com esse 4 que aparece multiplicando x. Né? Daqui a pouco nós iremos entrar em mais detalhes
sobre esse valor aqui, que é o coeficiente angular da função. Tá? Mas aqui eu já quero que você fique atento para a taxa de variação de uma função linear, que é uma função desse tipo aqui. E a taxa de variação de uma função linear é sempre constante, ela não muda. Tá? Então, à medida que eu avanço nas unidades no valor de x, a variação é a mesma. Tá? Andando de 1 em 1, aqui nós temos uma evolução de 4 em 4 reais. Ok? Então, vamos à frente para mais 2 questionamentos. O primeiro, lembrando que a fórmula é essa, né? A fórmula que representa o valor a ser pago é 4x mais 10. O primeiro é, qual o valor pago pela criança que usou 10 brinquedos? Fica mamão com açúcar, né? Fica muito fácil. Porque você já tem a forma que permite calcular o valor a ser pago em função do número de brinquedos. Nesse caso aqui, como usou 10 brinquedos, quem corresponde ao número de brinquedos é a variável x. Então, para x igual a 10, nós temos aqui o valor correspondente a 10, o v de 10, né, que é dado pelaquela fórmula, 4 vezes x mais 10. Só que aqui o x é 10. Então, 4 vezes 10 dá 40, mais 10, forma um v de 10 igual a 50. Tá? Usando linguagem de função, também é comum nós afirmarmos que a imagem do 10 vale 50. E usando a linguagem de ponto no plano cartesiano, essa informação aqui diz que o ponto de coordenadas 10 e 50 é um ponto do gráfico da função. Tá? Notem que uma simples notação carrega em si uma grande variedade de significados. Tá? Próxima pergunta. Gastando um máximo de R$100, pode-se usar quantos brinquedos? Perceba o seguinte, nós temos uma condição aqui. Tá? O valor máximo a ser gasto, o valor máximo é R$100. Tá? Portanto, esse R$100 não é x. Esse R$100 é um v de x. Tá? A pergunta é, para qual valor de x, ou seja, para quantos brinquedos, o meu valor a ser pago é menor ou igual a 100. Tá? Eu coloquei aqui menor porque vai sobrar troco nessa transação. Tá? Porque o 90, que é quando eu subtraio 10 do 100, não é um múltiplo de 4. Tá? Você vai ver futuramente quando a gente resolver isso aqui. Por isso não faz mal colocar menor, embora o ideal fosse menor ou igual. Ok, vamos voltar ao nosso foco. A condição imposta é que v de x seja menor do que 100, porque 100 é o valor máximo que eu disponho para gastar nesse parque. Só que v de x é dado por essa expressão, 4x mais 10. Então, essa condição se traduz a partir daqui. E aqui eu tenho uma inequação do primeiro grau. Uma inequação do primeiro grau, do ponto de vista prático, é resolvível como uma equação do primeiro grau, onde eu vou isolar a variável x. Para isso, eu vou me livrar desse 10 que está aqui, subtraindo 10 dos dois lados, e depois me livrar deste 4 que está aqui, multiplicando ambos os membros da desigualdade por 1/4. Vamos ver aqui o passo a passo. Tá? Nós temos aqui 4x menor do que, olha aqui, ó, 100 menos 10. 4x menor que 90, que é o resultado de 100 menos 10. Portanto, x é menor do que 90 sobre 4, que dá 22,5. Tá? Então, assim, dá para brincar em 22 brinquedos e aí sobra algum valor. Né? Como se fosse, dá para brincar em 22 brinquedos, mas brincar mais em meio brinquedo? Não, para a nossa situação isso não é possível. Né? Não existe brincar em meio brinquedo. Então, ele vai utilizar 22 brinquedos e esse 0,5 aqui, ele entra como um excedente. Tá? Então, eu gasto apenas o equivalente a 22 brinquedos. Ora, quando eu utilizo 22 brinquedos, se eu jogar nessa fórmula, né, 4x mais 10, nós obtemos, então, R$ 98. Tá? Então, a conclusão é essa. Eu posso brincar
usar 22 brinquedos, não 22,5, nem 23, porque 23 já passa. Posso usar apenas 22, traduzo esses 22 brinquedos em dinheiro, que dá R$ 98, e me sobra de troco R$ 2. Então, dessa forma, nós temos a solução para essa questão. Então, se eu entregar a uma criança R$ 100 para que ela brinque, então ela vai utilizar 22 brinquedos, tá? E ainda sobra R$ 2 para ela comprar de balinha, tá? Então, está resolvida aí nossa questão. Vamos, então, fazer algumas outras intervenções em relação a essa função, tá? Vamos aqui para a definição formal do que vem a ser uma função afim. Note que até agora eu trouxe a situação, essa situação se desenvolveu a partir de alguns valores atribuídos, nós encontramos uma fórmula para ela, resolvemos alguns questionamentos, mas agora é hora de formalizar um pouco o que vem a ser uma função afim, tá? Então vamos lá. Uma função afim, também chamada função polinomial de primeiro grau, é uma função de R em R, ou seja, o conjunto de partida dessa função é o conjunto dos números reais e o conjunto de chegada também é o conjunto dos números reais. Então essa função está definida de R em R. Tá? Veremos futuramente que, a depender do problema, eu não precisarei da função em todos os números reais. Às vezes é preciso apenas nos valores positivos. Às vezes é preciso apenas estudar ela para valores maiores do que um determinado valor. Às vezes é preciso estudar ela apenas no intervalo. Isso não haverá contradição nenhuma. O que eu estou afirmando aqui é que a minha função pode ser definido até no conjunto dos números reais, podendo ser definido em conjuntos menores, ok? Dependendo do contexto, obviamente, do problema. Qual é a fórmula da minha função? Ora, a fórmula da minha função é uma função ax mais b. Esses a e b, eles são chamados de coeficientes, ou seja, são números. São números que, colocados no lugar de a e no lugar de b, definem a lei da função. A lei que permite associar cada x a um f de x. Agora, esses a e b, nós temos que ter algumas condições sobre eles. Eles são números e são números reais, mas com a ressalva de que o coeficiente a ele é diferente de zero. Você já se perguntou por que o a é diferente de zero? Antes de aceitar essa informação como uma verdade incontestável? Observa aqui. Tá? Estou afirmando para vocês que o a deve ser diferente de zero. Mas se você for uma pessoa que não aceita frases sem questionamento, você tenta colocar o zero no lugar do a. Só que quando você coloca o zero no lugar do a, este pedaço aqui desaparece, porque ficaria 0 vezes x, então f de x ficaria sendo só o b. Isso acontecendo, a minha função não ficará mais de grau 1, porque o grau de uma função é o grau da variável. E a variável, o pedaço da variável iria desaparecer. Tá? E aqui nós não teríamos mais um polinômio de grau 1, que é a cara da função afim. Então, por isso que o a deve ser diferente de zero. Então, recapitulando, função do primeiro grau ou função afim é uma função da forma ax mais b, onde o a e b são números reais e o a é diferente de zero. Vamos dar aqui alguns exemplos de funções afim. Então, a primeira aí, 2x mais 3. O coeficiente que está colado com x é o nosso a e ele vale 2. O coeficiente é um termo independente de x, é o coeficiente b, que vale 3. Então, olhando para a função, a gente já define logo claramente quem é o a e quem é o b. Muito cuidado se esses números vierem acompanhados de sinal, tá? Que é o caso, por exemplo, da função g de x igual a menos 3x mais 1. Notem que o coeficiente a não é 3, o coeficiente a é menos 3. Assim como o coeficiente b vale mais 1. Tá? Lembrando que o número mais 1 nada mais é do que o número 1. O sinal só se faz necessário do ponto de vista de escrita quando ele for negativo, né?
Então aqui, esse mais 1 está aqui representado por b igual a 1. Tá? A função h de x, aparentemente não seria uma função daquele tipo, ax mais b, porque não aparece o termo independente b. Mas não faz mal imaginar que esse termo independente é igual a zero. E notem, não havia nenhuma proibição para o b ser igual a zero. Tá? Então, essa função h de x igual a 5x mais zero também se encaixa exatamente naquela forma de uma função afim. Portanto, nós temos que o a vale 5 e o b, como não aparece, vale zero. Tá? Então, aqui nós temos 3 exemplos de função afim. Tá? Vamos então agora buscar um significado para esses números, esses coeficientes. É o que vemos no próximo slide. Para isso, nós temos aqui um exemplo da função, aquela primeira que a gente viu no slide passado, né? 2x mais 3. Tá? Eu vou fazer aqui uma evolução. Eu coloco na primeira coluna os valores de 0 até 3, andando de uma em uma unidade. E aqui eu coloco os valores de f de x. Esses valores nós calculamos substituindo o x, uma hora, por 0. E aí nós encontramos esse valor, que seria 3. Esqueci de colocar aqui 3. Para x igual a 1, 2 vezes 1 mais 3 dá 5. Para x igual a 2, 2 vezes 2 mais 3 dá 7. Para x igual a 3, 2 vezes 3 mais 3 dá 9. Né? 2 vezes 3, 6. 6 mais 3 igual a 9. Tá? Perceba o seguinte. Perceba que do 3 para o 5, do 5 para o 7 e do 7 para o 9, que são as imagens dos valores aqui, que andam de 1 em 1, faz com que na imagem nós temos um avanço. Esse aumento é constante, um aumento constante igual a 2. Né? De 3 para 5, de 5 para 7, de 7 para 9, nós temos aí um avanço constante igual a 2. Tá? O aumento constante igual a 2. Isso acontece porque o coeficiente A vale 2. Então, você já percebe o seguinte, que esse coeficiente A, ele determina a velocidade de crescimento ou de decrescimento da função à medida que x varia de uma em uma unidade. Tá? Um outro detalhe. Vamos fazer o seguinte. Pense isso aqui como se fossem momentos. Momento 0, espaço 3, momento 3, espaço percorrido 9. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui final menos inicial. Ok? Então vamos lá. Final 9 menos 3 dá igual a 6. Dividido por 3 menos 0 dá 3. 6, que foi essa variação, dividido por 3, que é essa variação, dá igual a 2, que é o coeficiente A da nossa função. Tá? Não é interessante isso? Não é intrigante isso? Vamos pegar agora dois momentos outros. Vamos pegar aqui o momento 1 e o momento 3. Vamos lá. Faz a variação dos f de x, a variação das ordenadas, né? 9 menos 5 dá 4. 3 menos 1 dá 2. 4 dividido para 2, adivinha quanto dá? O mesmo 2. Então, veja bem, quando você pega dois pontos quaisquer da minha função, se eu fizer a divisão das imagens dos f's, né, sobre a variação dos valores de x, ela é sempre a mesma, sempre o mesmo resultado, sempre constante e igual a 2. Nesse caso, 2 porque é o valor do coeficiente A. Então, o valor do coeficiente A ele pode ser encontrado fazendo a variação dos f's, a variação das imagens, sobre a variação dos valores correspondentes no domínio. Tá? Nós temos essa propriedade das funções afins. Então, é uma forma, inclusive, muito rápida de encontrar o coeficiente quando eu tenho dois pontos. Basta eu fazer a variação dos y, que é a variação dos f's de x, sobre a variação dos x. Tá?
Tá? Eu fui repetitivo, mas é repetitivo de propósito, para que a gente fixe bem essas coisas. Então vamos aqui para o próximo exemplo. F de x igual a menos 3x mais 1. Menos 3x mais 1. Vamos fazer a mesma coisa, a tabela. Tá? Aqui eu coloquei os valores de 0 até 3. Depois eu substituí na fórmula de g, que é essa daqui, e encontrei esses valores. Tá? Não vou fazer essas continhas não. Tá? Então se você quiser pausar o vídeo depois e fazer, fica à vontade. Mas vamos lá. Tá? A imagem do 0 vale 1, a imagem do 1 vale menos 2, a imagem do 2 menos 5 e a imagem do 3 vale menos 8. Perceba que quando eu avanço no x de 1 em uma unidade, as minhas imagens elas decrescem, diminuem. Tá? Do 1 para chegar no menos 2, ela caiu menos 3. Do menos 2 para chegar no menos 5, ela caiu menos 3. Do menos 5 para cair no menos 8, de novo caiu menos 3. E essa variação é constante igual a menos 3 por causa desse coeficiente aqui, do coeficiente menos 3, que é o coeficiente A da minha função, menos 3x mais 1. Tá? Vamos fazer aquela brincadeirinha de novo, final menos inicial, vamos lá. Tá? Pega o final aqui, menos 8 e menos 1, né? Menos 8 e menos 1 dá quanto? Menos 8 e menos 1, menos 9. Tá? Sinais iguais, no caso na soma, né? Nós somamos e conservamos o sinal. Então, menos 8 menos 1 dá menos 9. 3 menos 0 dá 3. Então, nós temos menos 9 dividido por 3, adivinha? Menos 3. Tá? Então, fica como exercício fazer essa brincadeirinha do final menos inicial, com o 0 e o 2, com o 1 e o 3, que vocês vão ver que a variação das imagens sobre a variação dos valores do domínio dá sempre constante, no caso aqui, constante igual a menos 3, que é a taxa de variação dessa função. Ok? Então vamos lá. Com relação ao gráfico de uma função afim, gráfico de uma função de primeiro grau. Bom, o gráfico de funções afim, de R em R, são retas. Tá? Nós temos retas assim. Então, essa reta, nesse sentido, é uma reta crescente. Tá? Se você quer identificar se uma função é crescente ou decrescente, é muito fácil de fazer. Basta você fazer o seguinte, ó. Você caminha na horizontal, que é no eixo X, para frente, e vê onde está o gráfico. Tá? Nesse ponto, o gráfico estava a essa altura. Quando eu estou mais à frente, o gráfico está numa posição acima daquela. Perceba que quando eu ando para a direita, as minhas imagens são cada vez maiores. Isso é uma função crescente. Então, recapitulando, a função do primeiro grau é uma reta. Esta reta pode ser crescente, nesse caso A, ou decrescente. Quem vai determinar esse comportamento de crescimento ou de decrescimento é, de novo, o coeficiente A, o coeficiente angular da reta. Inclusive, ele recebe esse nome de angular porque existe uma relação entre esse número e esse ângulo aqui, ó. Tá? Esse ângulo e esse número A e esse ângulo aqui. Tá ok? Então vamos lá. No caso em que A é positivo, por exemplo, naquela nossa função, primeiro exemplo, né? Era 2x mais 3? 2x mais 3. Ó, o valor do A aqui vale 2, é positivo. O valor do A aqui vale menos 3, é negativo. Então, no primeiro caso, nós temos uma função que será crescente quando o A for positivo, e quando o A for negativo, a função é decrescente. Isso tem tudo a ver com aquela história de taxa de variação, né? Você viu que no primeiro caso, em que o A valia 2, as imagens cresciam, aumentavam. E no segundo caso, em que o A era negativo, as imagens diminuíam, decresciam. Então, sempre nós teremos esse comportamento. Gráfico de função de primeiro grau sempre será reta e será uma reta crescente quando for o A positivo e uma reta decrescente quando o A for negativo.
Tá? Bom, aqui eu queria fazer uso também de um postulado de Euclides que diz o seguinte: por dois pontos distintos existirá uma única reta. Obviamente nós estamos falando dos postulados de Euclides para a geometria plana, tá bom? Para a geometria plana. Para outros tipos de geometria que só se vê quando se estuda profundamente matemática, a história não se repete dessa forma. Mas nós não vamos entrar nesse assunto agora. Vamos no nosso ambiente, que é a geometria plana. Então, Euclides dizia lá em seus postulados que dois pontos distintos definem uma reta, determinam uma reta. Ora, então se dois pontos distintos determinam uma reta, para que eu tenha o desenho de uma reta, basta que eu saiba o valor, a localização de dois de seus pontos. Tá? Então você pode aqui escolher quaisquer dois pontos de uma reta. Vamos voltar para o exemplo anterior. Ó, eu poderia muito bem escolher o ponto de coordenadas 0, 3 e o ponto de coordenadas 2 e 7, que essa reta dessa função estaria já bem determinada. Ou então eu poderia escolher o ponto 2, 7 e 3, 9. São apenas dois pontos, né? Determinam uma reta. Tá, ok? Então, é isso que eu estou falando. Ó. Só preciso de dois pontos. Você pode pegar quaisquer dois pontos e ligar esses dois pontos para obter uma reta. Em geral, é comum nós encontrarmos esses pontos aqui onde a reta toca o eixo dos x e toca o eixo dos y. Tá certo? Então vamos lá. Vamos pensar um pouco aqui. Ó. Onde que a reta toca o eixo y? Note, para tocar o eixo y, para estar em cima desse eixo, o valor de x não pode estar à direita nem à esquerda. Tem que estar em cima do muro. Não pode ser o valor de x positivo nem negativo. Para que o ponto esteja aqui em cima do eixo, o valor do x tem que ser igual a 0 para estar no eixo. E fazendo o x não é o a, fazendo o x igual a 0, isso aqui desaparece, f de 0 é sempre b. Então, este ponto aqui sempre será um ponto onde x é 0 e o y é igual a b. Tanto no gráfico crescente quanto no gráfico decrescente. Bom, este outro ponto aqui é o ponto onde a função é nula, onde o gráfico tem altura 0. Notem, neste ponto, o f de x é 0, ele não está nem acima e nem abaixo. Nesse ponto, o f de x é 0. Então, se eu fizer esse f de x igual a 0, tudo isso aqui igual a 0, e resolver a equação, eu obtenho um x igual a menos b sobre a. Tá? Esse menos b sobre a também é muito chamado como o zero da função ou a raiz da função, que é o valor de x onde a função se anula. Tá? A raiz de uma função é o valor de x para o qual a função é nula. Se a função é nula, está aqui em cima do eixo x. Ok? Então, tanto nos dois casos de crescimento ou decrescimento, esses dois pontos aqui são os pontos de altura b, b é o coeficiente aqui, né? E aqui é o ponto onde o x é igual à raiz da função, ou seja, o valor que torna a função igual a 0. Tá? Vamos dar uns exemplos aqui para ficar mais claro. Ok? Então, nós temos essa aqui, f de x igual a 2x mais 6. Olho para o a, coeficiente a, que é positivo, vejo que ela vai aumentando de 2 em 2. Tá? Cada uma unidade de x que varia no f de x 2 unidades, crescendo, né? Porque o a é positivo. Reta crescente, ok? Corta o eixo y no valor de b, que é 6, e corta o eixo x no valor da raiz, no valor que zera essa função aqui. Então, se eu quiser saber qual é o valor que torna 2x mais 6 igual a 0, eu pego essa equação igual a 0. A resposta será menos 3. Perceba,
Quando x for igual a menos 3, tudo isso se torna zero. Ok? Recapitulando. Cortará o eixo y na altura 6 e cortará o eixo x no valor que anula essa função. E esse valor é menos 3. Então, tá aqui nós temos o gráfico dessa função. Aqui, ó, o valor que corta o eixo y no valor de 6 e a raiz dessa função. Lembra? Menos b sobre a? Menos 6 dividido por 2, menos 3. Tá? Tem essas duas formas de encontrar a raiz, né? Fazendo menos b sobre a, ou então olhando qual é o valor de x que torna a função igual a zero. Tá? Fixou isso aí? Tá? Pause o vídeo se quiser pensar um pouquinho mais. Tá? Se você quiser, você pode ir atribuindo valores para x e obtendo os correspondentes. Aqui pelo meu gráfico, ó, a imagem do menos 2 vale quanto? Vale 2. Né? Então, quando x for igual a menos 2, a imagem vale 2. Pode substituir aqui, veja como fica legal. Ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4 mais 6, adivinha? Igual a 2. Tá? Para x igual a menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. 6 menos 2 igual a 4. Então, x igual a menos 1, olha aqui, ó, bonitinho, a imagem vale 4. Tá? Contudo, basta que eu saiba essas duas informações aqui. Essa aqui é a raiz e esse que é o momento inicial, digamos assim, né? Momento zero da função. Não é onde a função é zero, não. É o momento em que x é zero. Ok? Pense sobre isso. Próximo exemplo. G de x igual a menos 3x mais 9. Isso aqui é uma função decrescente. Por que, professor, que é decrescente? É simples, porque o valor do coeficiente a vale menos 3. Tá? Então, vamos lá. Onde corta o eixo y? Corta o eixo y no valor de b, portanto, 9. Onde corta o eixo x? Bom, cortará o eixo x no valor da raiz, tá? Que pode ser calculado de duas formas diferentes. Eu gosto mais de calcular perguntando assim, ó, qual é o número que eu coloco no lugar de x e torna tudo isso igual a zero? Bom, esse número é 3, porque 3 vezes menos 3 dá menos 9, mais 9 igual a zero. Você não gosta de pensar assim, pode usar aquela fórmula pronta. O valor da raiz é menos b sobre a. Portanto, menos b fica menos 9 sobre o a, que é menos 3. Menos por menos é mais. 9 sobre 3 é 3. Recapitulando, corta o eixo y no valor de 9 e corta o eixo x no valor da raiz, que é 3. E o gráfico é decrescente. Aqui está, ó. Corta o eixo x no valor de 3, que é a raiz. Corta o eixo y no valor de 9, que é o momento em que x é igual a zero. Ok? Seguimos. Bom, vamos agora a uma aplicação de uma função linear, que já tem um gráfico, né, para ilustrar bem como é essa situação. Bom, aqui nós temos um caso, tá? Um caso de talvez depreciação. Tá? Depreciação é o seguinte, é quando você compra um determinado bem e com o tempo esse bem vai se desvalorizando, né? Vai ficando velho, vai se desgastando, então o valor dele também tende a cair. Tá? Obviamente, se você compra uma moto nova, vai vender daqui a 2 anos, não vão querer te pagar, obviamente, o mesmo preço que você pagou quando era nova. Né? A ideia é que esses valores vão decaindo. Tá? Em geral, esse decaimento não é a partir de uma reta. Em geral, nós só diremos que é uma reta porque aqui aparece uma palavrinha mágica. Tá? Então vamos à leitura da questão. O valor de uma moto nova é R$ 9.000. Com 4 anos de uso é de R$ 4.000. Suponha que o preço caia linearmente com o tempo. Qual é o valor da moto após 1 ano de uso? Olha a palavrinha que eu falei, palavrinha mágica. O preço cai linearmente, né? Cai na mesma velocidade. Quer dizer assim, ó, no primeiro ano ele cai um determinado valor. Do primeiro para o segundo, ele cai o mesmo valor que ele caiu no primeiro.
Isso dá ideia de quê? Isso dá ideia de crescimento ou de decrescimento com taxa de variação constante. E taxa de variação constante é a senha, né? É o password para função afim, que é a função do tipo AX mais B. Tá? Vejamos o seguinte, ele diz que a moto nova custava R$9.000, isso aqui, e passados-se 4 anos, ela valia R$4.000. Então, nós temos aqui 2 pontos, notem, ele me dá as coordenadas desse ponto, né, que é o ponto x0, y9.000, aqui é o ponto 0,9.000, e aqui é o ponto 4.000. Então, ele dá 2 pontos. Ora, se ele dá 2 pontos, Euclides já dizia, 2 pontos determinam uma reta. Se a reta está determinada, então eu consigo a função cuja representação é essa reta. E se eu consigo a função de representação dessa reta, eu descubro uma lei que permite associar qualquer valor de tempo ao valor da moto. Então vai ficar muito fácil calcular qual é o valor após 1 ano de uso. Ou seja, eu vou querer saber aqui qual é o f de 1. Tá? Então vamos lá, você já sabe como atacar o problema. Você vai encontrar o f de x e depois substituir o x por 1 para encontrar o f de 1. O f de 1 é o valor da moto após 1 ano de uso. Tá? Bom, a minha função é então uma função da forma ax mais b. Acabei de dizer para vocês. Por quê? Porque o decaimento dela é linear. Tá? Vamos dar nome aos bois. O x representará o tempo dado em anos e o f de x o valor da moto correspondente ao tempo x que passar. Ok, o que nós sabemos? Nós sabemos que o f de 0 vale 9.000. Tá? O f de 0 vale 9.000. Ora, se eu trocar o x por 0, o f de x fica só igual ao b. Como o f de 0 é 9.000, b é igual a 9.000. Está claro isso? Se não, basta olhar para o gráfico. 9.000 é onde corta o eixo y, e a função não corta o eixo y, não é no valor de b? É. Então, b é igual a 9.000. Tá? Agora é hora de achar o valor do a. Quem é o coeficiente a? É a taxa de variação da função. Lembra daquela brincadeirinha que a gente fez? Final menos inicial? Vamos voltar para o gráfico. Olha aqui, ó. Vamos imaginar que aqui é o inicial, tá? E aqui é o final. Tá bom? Faz a variação y, a variação f de x do final para o inicial. Vai ficar 4.000 menos 9.000. Aqui ocorre uma variação de menos 5.000. Tá? 4.000 menos 9.000 dá menos 5.000. O ponto final aqui é o x igual a 4. E o inicial é o x igual a 0. Então vai ficar 4 menos 0. Tá? Então vamos lá, vai ficar 4.000 menos 9.000 dividido por 4 menos 0. Então vai ficar menos 5.000 dividido por 4. Confere? Tá? Então tá aí. Mas enfim, eu estou colocando aqui do jeito que eu fiz. Eu fiz 4.000 menos 9.000, que é o y inicial. Final, inicial. A ordem é essa. E aqui é quem? Bom, esse aqui é o 4 final, né? E aqui é o 0, que é o tempo inicial. Final menos inicial, final menos inicial. Variação y sobre variação x. E isso vai dar a taxa de evolução linear, né? Nesse caso aqui é uma taxa de decrescimento linear. Tá? Então vai ficar menos 5.000 dividido por 4, tá? A resposta é menos 1.250. Então esse é o valor do coeficiente A. Tá? Então a minha função é ax mais b, o valor do A é esse, e o valor do B já estava lá escrito que era 9.000. Portanto, a minha f de x é menos 1.250x mais 9.000. Bom, se você ainda lembra do que era que se pedia na questão, que era o valor da moto após 1 ano de uso. Como
x é tempo e x que eu quero é 1, basta que eu faça o f de 1. O valor da moto após um ano é o f de 1. Menos 1.250 vezes 1, mais 9.000. Fazendo essas continhas aqui, chegamos à conclusão de que o valor do carro após um ano é, aqui as continhas feitas, né? 9.000 menos 1.250, 8.750, tá? Só a correção aqui não é o valor do carro, é o valor da moto. Tudo bem? Tá claro esse problema? Então, eu fiz bem detalhado, com bastante calma, para que você entendesse bem, tá bom? Mas, se ainda não estiver claro, basta voltar o vídeo um pouquinho que a gente com certeza consegue entender tudo isso, tá? Temos aqui uma outra aplicação. Ok? Então, vamos ver. Um videoclube propõe a seus clientes 3 opções de pagamento. Uma locadora de vídeos propõe 3 opções de pagamento. Vamos ver então quais são essas opções. Opção 1, R$40 de taxa de adesão anual, mais R$1,20 por DVD alugado. Então isso aqui é um plano anual. Tá? Tudo isso acontece durante um ano. Então a opção 1 de pagamento é, vamos lá, paga R$40 uma adesão anual e mais R$1,20 por DVD alugado. Isso aqui é a cara de função do tipo AX mais B, né? Onde o B é esse 40 aqui e esse 1,2 aqui, ou R$1,20, é o coeficiente A, né? Porque se for um DVD, você vai pagar quanto? Você paga a taxa anual de 4.000 mais 1 vezes 1,20. Se for 2 DVDs, 2 DVDs vezes 1,20 mais a taxa anual de 40. Então, isso aqui é uma função linear. Opção 2. Outra forma de pagamento. R$20 de taxa anual mais R$2 por DVD alugado. Notem que o preço unitário do DVD alugado é maior do que aqui. Porém, a taxa anual é menor. Tá? Então, você paga uma taxa menor, porém o preço de um DVD é mais caro. E a opção 3, onde você não paga nenhuma taxa anual, porém o aluguel do DVD custa R$3. Tá? Então, assim, de um modo intuitivo, você deve observar que a opção 3 ela é excelente. Quando? Quando o número de DVDs alugados for pequeno. Né? For pequeno, porque você não paga taxa anual, consequentemente, você paga apenas o valor do DVD, que apesar de ser mais caro do que nas duas, você se livra da taxa anual. Então, essa é a melhor opção quando você aluga poucos DVDs durante o ano, né? Então, à medida que você aluga muitos DVDs durante o ano, eu imagino que o melhor seria a opção 1, porque ela vai aumentando apenas 1,20, enquanto esse aumenta de 2 em 2 e esse de 3 em 3. Mas vamos lá, só estou adiantando aqui algumas coisas, tá? Então vamos lá. Um cliente escolheu a opção 2 e gastou R$56 no ano. Esse cliente escolheu a melhor opção? Justifique. Tá? Como é que eu vou atacar esse problema? Bom, primeiro eu vou encontrar qual é a fórmula que representa o valor a ser pago em função do número de DVD alugado, nas 3 opções, uma função para cada. Tá? Depois eu pego a função da segunda opção e igualo ela a 56, que foi o meu gasto. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar quantos DVDs eu aluguei. Encontrado quantos DVDs foram alugados, você substitui em cada uma das 3 fórmulas e vê qual é delas que você paga menos. E essa será a melhor opção. Tá? Vamos à luta, né? Vamos fazer então. Então vamos lá, opção 1, R$40 de taxa de adesão anual mais R$1,20 por DVD. Então vai ficar 1,20 vezes X mais 40. Tá aqui. 1,2 vezes X mais 40. Outra, opção 2, R$20 de taxa anual mais R$2 por DVD alugado. Então vai ficar R$2 vezes o número de DVDs, então 2 vezes X mais 20. Opção 3, R$3 por DVD alugado, sem anuidade.
Então vai ficar só 3 vezes o número de DVDs, H de x igual a 3x. Ok? Belezinha. Próximo passo. Lembra, o cliente escolheu a opção 2, portanto, a forma dele é a g de x. E ele gastou R$ 56, portanto, nós devemos impor que g de x é igual a 56. Tá? G de x é igual a 56. Só que g de x é 2x mais 20. Então, 2x mais 20 igual a 56. Nós resolvemos essa equação do primeiro grau, né? Subtraindo 20 dos dois lados, depois dividindo todo mundo por 2. Fazendo as continhas, nós chegamos aqui que x é igual a 18 DVDs. Então, quer dizer que este indivíduo que escolheu a opção 2 pagou R$ 56, equivale então a um aluguel de 18 DVDs. Alugou 18 DVDs. Certo? Agora eu preciso saber quanto ele pagaria em cada um dos 3 planos. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar cada uma das fórmulas e substituir o x por 18. Cada uma dessas fórmulas aqui, ó, F, G e H, substituo x por 18. Tá? Então, a opção 1, o F de 18. 1,20, que é o preço unitário, né? Vezes o número de DVDs, que é 18, mais a anuidade de R$ 40. Isso aqui dá um total de R$ 61,60. Na opção 2, eu faço o G de 18, né? Que já sabíamos que dava 56, porque inclusive era a condição do problema, né? Mas não custa nada calcular G de 18 e obter com certeza o mesmo 56. E a terceira opção é que a opção 3, que é a função H, aplicada no 18, dá igual a R$ 54. R$ 54. Dessa forma, nós temos que o valor dos 18 DVDs em cada um dos planos. E nós vemos aqui que o melhor plano para 18 DVDs é a opção 3. R$ 54. Tá? Aqui eu tomei o cuidado de fazer as 3 funções. Essas 3 aqui que representam os 3 planos, né? Tá? Vamos fazer algumas considerações? Observa o seguinte, ó. Qual delas cresce com maior velocidade? Maior velocidade tem a ver com taxa de variação. O que tem maior taxa de variação é H. Confere? Vamos lá. Essa aqui cresce a 1,2. Essa cresce a 2 e essa cresce de 3 em 3. Próxima pergunta. Essa aqui é a mais velozinha, que cresce mais rápido. Ok. Qual é aquela que já começa mais caro? Ó, essa aqui começa no 0. Confere? Confere? A imagem do 0 vale 0. Essa aqui começa no 20, que é o valor do B, né? Essa aqui começa no 40. Então, a F começa com maior valor. Tá? Então, aqui o que está acontecendo? Essa cresce mais lentamente, porque o coeficiente angular é o menor, porém é aquela que começa mais alto. Então, ela começa mais alto, mas vai crescendo mais lentamente. Essa daqui começa lá no 0, porém é a que avança mais rapidamente. Então, em algum momento, essas retas elas se cortam, se cruzam, né? Elas se cruzam. 2 a 2 pelo menos elas se cruzam. 3 a 3 eu já não garanto que existirá um ponto que pertence às 3. Né? O mesmo ponto. Tá? Então vamos lá. Fiz aqui o gráfico das funções e aqui nós vimos. Ó. Olha aqui a primeira situação. Como eu falei, quando eu falo começa, gente, é no momento 0, tá? Porque para essa modelagem, essa parte aqui não nos interessa porque não existe aluguel de menos 3 DVDs menos 4. Para este problema só nos interessa do 0 para frente. Tá? Então aqui, ó, o verde, que é o primeiro plano de pagamento, ele começa mais caro, pagando mais, a anuidade é maior. Porém, como o valor o valor por DVD é o menor, ele vai crescendo mais lentamente do que os outros. Ó. Então, quando eu alugo muito DVD, fica mais lucrativo pegar pelo verde, que é a primeira opção. Né? Essa daqui é a G de X, que é a opção B,
foi a opção que o cara escolheu, né? Aqui. E aqui a opção 3, que é aquela que o cara não paga anuidade, porém ela avança mais rapidamente. Então, em algum momento ela passa de todas as duas. Certo? Então, espero que tenham entendido, né? Que a melhor opção de pagamento depende de quantos DVDs você aluga. Se você aluga muitos DVDs, então pega aquela que tem a anuidade mais cara, porém que o preço do DVD é mais baixo. Ok? Bom, com esse exemplo nós terminamos a nossa aula de hoje. Foi uma aula bastante detalhada, eu procurei expor de uma forma bem clara tudo aquilo que eu me propus. Tá? Eu espero que, do fundo do meu coração, eu espero que vocês tenham entendido tudo aquilo que foi falado. E eu espero que vocês exercitem bastante. Tem agora um vídeo de exercícios, onde essa teoria que foi colocada aqui vai ser aplicada, né, de uma forma mais detalhada, de uma forma mais trabalhosa a partir de exercícios. Agora é exercício, agora é ralar, certo? Matemática, assim, você aprende muito com a resolução de exercícios. Só existe essa forma. Eu acredito que só existe essa forma. Tá bom? Então, um forte abraço para vocês, uma boa sorte nos estudos e no que precisar de mim a gente está à disposição para ajudar. Forte abraço e até a próxima.